Feche seus olhos, vamos orar juntos. Vamos pedir para o Senhor falar conosco mais uma vez, como Ele sempre tem falado, amém? Senhor, nós te pedimos nesta noite, que o Senhor continue falando aos nossos corações, e que tudo que for falado aqui, Senhor, venha direto do céu, da tua sala, porque o Senhor me escolheu para estar aqui, o Senhor escolheu essas pessoas para estarem aqui, e eu sei que muitos precisam de mudança, como eu preciso. Então que o seu Espírito Santo nesta noite, Senhor, possa convencê-los no nome de Jesus. É para isso que nós estamos aqui, para te adorar, Senhor, para aprender a te servir melhor. E nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. O pastor Márcio me deu um tema para eu trazer a mensagem, que é o plano perfeito. E vocês vão me ajudar aí. Qual é o melhor plano de Deus? Qual é? Jesus. E a gente sabe, tudo que eu vou falar aqui, você sabe. Todo mundo aqui sabe já o que eu vou falar. Mas existe algo em nós que chama-se livre-arbítrio, porque o Senhor não quer ninguém por obrigação. Tu dia escutei uma mãe falar, o filho tem a obrigação de cuidar do pai, tem obrigação? Não. Não é obrigação, gente. Se eu faço por obrigação, faltou amor. E se eu amo, porque foi plantado, foi gerado nos filhos. Amém? Então tudo é a paga. E aí o Senhor quer que nós façamos por amor e não por obrigação. E tudo que eu vou falar aqui, eu falei, gente, não tem o que eu falar de diferente aqui. Nós já sabemos, nós já ouvimos. Mas por que em algum momento a gente volta a fazer o que é errado? A nossa natureza ela é má. Nós tivemos um estudo uma vez na EBD, há 2 anos atrás, eu não me esqueço. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós já nascemos pecadores. Então nós temos uma grande facilidade em pecar, porque nós nascemos assim. Existe muito, a nossa natureza é muito má. A nossa natureza não tem do que por mais que nós façamos, nós não merecemos o que foi feito por nós. Mas eu posso escolher gerenciar a minha fraqueza. Não é? Eu vou gerenciar a minha fraqueza. Quanto mais eu ando com o Senhor, mais eu aprendo dele e sei quais são as roupas que ele não gosta. De novo isso, mas eu já sei. Pois é, mas quando que foi que você deixou esse cuidado na sua vida e você voltou a fazer isso? O Senhor não gosta de falação, gente que fala mal de líder. Eu estou cansada de saber disso, você também. Mas quando foi? Gente, eu paro para pensar na minha casa, não é assim, ó. Presta atenção. Hoje eu acordei, eu vou pecar hoje. Estou achando. Eu vou desviar hoje. A partir de hoje, eu acho que eu sou um desviado. Não é assim, gente. As coisas vão acontecendo aos poucos. O diabo, ele sabe trabalhar na nossa vida. Ele é perito nisso. Ele olha para nós e conhece as nossas fraquezas. O nosso destino, a gente já sabia qual era. A gente já sabe um Deus santo, que nele não há treva alguma, não há sombra de variação. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas eu insisto em fazer o errado todos os dias. Eu estou flertando com o inferno todos os dias quando eu ajo assim. Porque nós temos um Deus santo. E isso é muito sério. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando eu leio para você Isaías aqui, eu vejo o Facebook, Instagram de algumas pessoas, eu fico triste. E eu penso, puxa vida, não entendeu o amor de Deus ainda. Porque o amor de Deus me constrange de um jeito que eu falo assim, não vou fazer isso. De tanto que Ele me ama, eu estou com vergonha de fazer isso aqui. Eu estou com vergonha de expor o templo do Espírito Santo dessa maneira. Eu estou com vergonha. Ontem, nós estivemos numa conferência que a Rafaela, minha filha, foi pregar. Foi maravilhosa a mensagem. Fiquei muito orgulhosa de ver as minhas filhas depois respondendo, como filhas de pastor, como caminhar. Mas teve uma pessoa que me disse assim, uma jovem, mas eu sofro muito por ser filha de pastor. Eu falei, por quê, minha flor? Tudo ele tem que fazer, ele tem que orar. E muitas vezes eu quero fazer algumas coisas e eu não quero que ele ore, eu quero fazer logo. Eu falei, vou te falar uma coisa, você se sente menos do que as outras meninas por seu pai ser um pastor e você ser filha de pastor? Ela falou, eu me sinto.
Então, vou te dizer uma novidade. Todas elas são filhas de pastor, inclusive eu. Você já viu o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará? Todos nós temos um pai pastor. Todos nós deveríamos fazer como seu pai. Tudo que eu vou fazer, vestir, falar, andar, comer, ir, eu deveria fazer como seu pai. Orar antes. O seu pai não está errado. Talvez os demais pais que estão errados. Porque se nós conhecemos o que o Senhor fez na cruz por nós, isso deveria nos constranger. Isso deveria nos fazer, eu estou com vergonha, Deus, eu estou com vergonha do que eu estou fazendo, de tanto que o Senhor me amou. Eu já escutei qual é o certo. Em que momento na sua vida que você voltou a usar aquela roupinha? Por quê? Volta lá, pega aquele short lá e fala, Deus, eu não te honro com isso aqui. Queria muito te falar outra coisa, mas se eu te enganar, você não vai para o céu porque falaram, pode fazer. E não é verdade. Quando nós lemos aqui o plano perfeito, que é Jesus, a chegada dele até aqui, o próprio Deus se doando em carne, na cruz por você que nem tinha nascido ainda, e eu estou fletando todos os dias com o errado, porque muitas vezes eu não entendi ainda aquela dor, ainda eu não entendi o que ele fez, aquilo ainda não me traz sofrimento. Eu deveria chorar de vergonha. Onde foi que eu caí? Feche seus olhos. Faça uma conferência com você mesmo neste momento e fala para Deus, onde foi que eu caí, Senhor? Que eu voltei a falar o que não precisava? Onde foi que eu relaxei, Senhor? Talvez o seu problema foi você deixar de orar sozinho com o Senhor, ou deixar de buscar o a sós com Deus, ou deixar de vir à igreja, ou olhar para as pessoas. Qual foi a sua falha? Porque não é culpa dos outros, é a nossa. A nossa responsabilidade nutrir esse fogo, é a nossa responsabilidade colocar lenha nesse fogo, todos os dias, porque a Bíblia diz que esse fogo não se apagará. Se eu deixei apagar, a culpa foi minha, coloquei outras prioridades, amei outras coisas mais que o meu Senhor, dei prioridades à glória de homens, mais que ao meu Senhor, porque eu deveria estar com vergonha de voltar a usar o que eu usava no passado. Eu deveria ter vergonha. Eu deveria ter vergonha de namorar do jeito que já eu sei que não é para namorar. Eu deveria ter vergonha se eu conhecesse esse Deus como eu conheço. E agora estamos comemorando a vinda dele. Como assim você está comemorando? Quando tem sido a sua renúncia? Estou te falando isso porque eu te amo. Quero te ver na glória comigo. Mas estão pregando um Jesus de brincadeira, que não existe. Porque ele não há treva alguma, não há sombra de variação. Quando foi que o seu amor esfriou? A primeira carta de Apocalipse. Eu chorei lendo essa carta. Pobres. Pode abrir os seus olhos, olha para mim. Pobres, a igreja pobre. Sofriam perseguição. Jesus disse, conheço as suas obras, sei quem tu és, mas tenho comigo que perdeste o primeiro amor. Volte para onde você caiu. O Senhor, Ele almeja alguém apaixonado. Que alguém fala, chega lá crentinha, sou mesmo. Eu chego na faculdade, só tem eu de crente, e chego como crente. Chego mesmo. Um monte de gente acreditando num monte de coisa. O problema delas, se o Senhor me colocou lá, tem um propósito. Vou continuar sendo eu. Vou continuar pregando o meu evangelho. Todo mundo sabe que meu marido é pastor de uma igreja batista. Eu tenho que ter orgulho daquilo que eu sou. A hora que eu leio o que o meu Senhor fez para mim, o plano perfeito. Por isso, abre a tua palavra comigo. Abra a Bíblia comigo. Isaías 53. Nós vamos ler sobre um homem, um profeta, que fala 700 anos antes de Jesus chegar. E ele já fala, interessante, como se estivesse vendo tudo acontecer, até porque foi soprado pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele fala com tanta convicção. Mas olha que interessante, ele fala de algo que vai acontecer, mas o verbo está no passado e ele foi ferido. Aí eu pensei, pera, tem uma coisa de errada aqui. Ele foi ferido como? Ele nem tinha chegado. Mas ele já falava como se já tivesse acontecido, de tanto que ele acreditava, de tanto que ele almejava.
Isaías 53:3 diz: foi desprezado e rejeitado. Está percebendo? Tudo no passado, mas é interessante, ele nem tinha vindo ainda. Homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas a ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Quando eu volto às minhas velhas práticas, as práticas do velho homem, eu estou fazendo o que Isaías está falando que fizeram com Jesus naquela época. Também estou virando as costas. Também estou desprezando isso. Ai, nem foi desse jeito. Isso é um mito. Aliás, quando eu vou citar alguma coisa em algum trabalho que eu faço, a Bíblia é muito, para eles, para alguns, a Bíblia nem tem tanto valor, é um livro de alegorias. Olha o que está acontecendo. E aí, na Almeida, na nova versão Almeida, diz assim: e ele foi entre os homens o mais rejeitado. Ele foi o homem mais rejeitado, ele teve um sofrimento moral, ele foi desprezado. Nós demos as costas e desviamos o olhar para ele e não nos importamos. Não houve compaixão com Jesus, não houve piedade e até hoje não tem isso. De algumas pessoas. As mesmas pessoas que diziam Hosana nas alturas, foi o mesmo que disse crucifica-o. Pessoas. Os discípulos o rejeitaram, ele foi rejeitado, Pedro rejeitou, Judas o traiu. O próprio pai o abandonou, porque Jesus disse para ele na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Em outra tradução, por que me abandonaste? Está se sentindo abandonado? Fala com Jesus, que ele tem a palavra para falar com você, porque ele foi o mais rejeitado entre os homens. Por amor a você, por amor à igreja, por amor a nós. Versículo 4, apesar disso, foram as nossas enfermidades. Presta atenção, tudo que ele sofreu foi em nosso favor. Foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. Isso foi voluntário, ele escolheu tomar sobre si. E foram as nossas doenças. Gente, já imaginou se Jesus não tivesse vindo? Como seria o discurso hoje, gente? Estamos aguardando a volta. Olha, vamos continuar lendo até o livro de Malaquias. Eu não sei, nós não teríamos domínio sobre o pecado. A Bíblia diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para tirar os pecados. Não chegará jamais aflição na sua porta, na sua tenda, que você não possa suportar. Se você está passando por isso, porque você pode suportar e você pode dizer não para o pecado. Porque foi para isso que se levantou o Filho de Deus, para tirar os pecados. Entendeu? Então eu posso. Eu tenho domínio. Eu posso dizer não. Pensamos que o seu sofrimento era castigo dele mesmo, castigo de Deus, castigado por sua culpa. 5, mas ele foi ferido por nossa rebeldia. Eu nem tinha nascido e a rebeldia que eu ia cometer lá já estava sendo imputada na cruz. Mas essa rebeldia estava no passado. Hoje as coisas velhas se passaram e isso que tudo se fez novo. Cada vez mais o Senhor deve sentir prazer na nossa alma, na nossa vida, no nosso estilo de vida, nas nossas compras. Tudo que você e eu passamos, temos feito valer a pena tudo isso que Jesus passou? Você vai ver o final dessa história. Este versículo nos remete lá ao Getsemane, pois lá se cumpre essa profecia. Getsemane significa lagar de azeite. Este lugar descreve as horas esmagadoras do sofrimento de Cristo por nós. Jesus volta para o jardim, porque lá no Éden, o conhecimento, a comunhão foi perdida, o pecado entrou lá. Jesus volta num outro jardim como um resgatador daquilo que foi perdido. Você pode até me perguntar, olha, eu nem estava no Éden e sofro as consequências, mas você também não estava na cruz e recebe a graça. Não é? Recebemos a graça. Recebemos o domínio para dizer não. No Éden, nós estávamos cobertos pelo pecado. No Getsemane, fomos cobertos pelo sangue. Versículo 6.
Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre Ele os pecados de todos nós. Eu estou falando tudo isso para você, porque o plano perfeito não foi qualquer plano. Foi um plano que mudou a sua rota. Foi o plano que mudou a história da humanidade. Foi o plano que nos deu a chance de nos reconciliarmos com o Senhor e de irmos para um outro jardim, que é na Nova Jerusalém. 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, e não abriu a boca. Eu imagino Isaías contando tudo isso, lendo tudo isso, escrevendo tudo isso. Parece que ele está vendo uma visão, porque ele está falando como se já tivesse acontecido. E foi levado. Ele poderia falar, e será levado em teu lugar, e ele fará, e ele subirá à cruz, mas ele já está falando no passado. Parece que era para a gente ler, parece não, tenho certeza. Ele fez tudo isso por você. E condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente, por causa da rebeldia do seu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso e colocado no túmulo de um homem rico. Agora nós vamos ver o tempo verbal desse mesmo texto começar a mudar. Olha o 10. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Fazia parte do plano, gente. Alguém precisava morrer por aquilo que você não tinha domínio. Alguém precisava ser esmagado. Alguém precisava sofrer a tua dor. E Jesus veio como homem. O nosso Deus veio como homem. Para que hoje eu tivesse domínio e hoje eu tenho domínio. O plano não foi um acidente, mas foi uma escolha. E tudo que acontece com você não é um acidente, é uma escolha. Então escolha glorificar o nome do Senhor. Quando a gente fala da humanidade, a gente estava pensando agora ali sentada, a Thalita, eu, a Iana, quantas pessoas foram embora? Por que nós ficamos? Por que o Senhor permitiu que nós ficássemos? Porque Ele tem um plano nas nossas vidas. Faça valer esse plano. E esse plano, quando porém a sua vida foi entregue, a gente está falando assim, ó, quando porém a sua vida for entregue, já está falando do futuro, tudo voluntário, tá vendo? Como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, muitos irmãos que viriam. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Então, tudo aqui estava sendo arquitetado. Quero te dizer uma coisa. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, quando que Jesus foi assim elaborado para vir? Eu era nova na fé, mais ou menos. Ele disse assim, quando precisou. Não, depois eu fui ler a Bíblia. Lembra daquela música? No princípio ele era o verbo era com Deus e o verbo era Deus? Jesus já era Jesus antes da fundação. A cruz já tinha um plano antes de tudo acontecer. Adão e Eva não pegou Deus de surpresa de jeito nenhum. Mas o Senhor escolheu isso porque Ele nos ama e Ele queria ser amado. Não era para a gente ser um robô. Ele deu um livre-arbítrio para todo mundo. Se eu escolher agora não servir mais o Senhor, tudo bem. Ele vai pensar, eu dei o livre-arbítrio para ela, mas é uma pena. Preparei tanta coisa para ela junto aqui comigo na Nova Jerusalém, aqui na eternidade, mas ela não quis. Um livre-arbítrio. Ele é um Deus que nos libertou para a liberdade. Eu posso escolher não querer. Mas você quer, por isso que você está aqui, amém? Quando ele vir tudo que resultar a sua angústia, ficará satisfeito. Agora eu quero que você pense com você mesmo, faça uma outra conferência com você mesmo. Já aconteceu tudo isso. Quando ele ver tudo isso, ele vai ficar satisfeito? Ou seja, ele está satisfeito com a sua vida hoje? Ele está satisfeito com você hoje? Ou a gente pode pensar para nós mesmos, eu acho que eu posso melhorar. Eu acho que eu vou arrumar o meu guarda-roupa.
Me fizeram uma pergunta esses dias. Olha, eu posso usar cropped? Falei, o que é? É uma blusa curta. Mas, eu vou pôr outra por baixo. Aí eu disse assim, então perdeu a função do cropped. Mas eu quero usar. Falei, minha flor, vem cá. Eu era vendedora. Peguei o celular dela e falei assim, esse celular funciona assim, assim. Eu estou te vendendo ele, tá? Tá. Agora você vai comprar de mim. Pega esse aqui que está no mostruário. Ela falou, não, eu quero um fechado. Eu falei, todo mundo quer um fechado. Ninguém quer uma amostra. E vou te dizer, você não está à venda. Você já foi comprada. Alguém pagou um preço e não foi barato o preço. Então não se venda por menos do que você vale. Você está se nivelando por baixo, mas o Senhor te nivelou tão alto. E Ele fez um bom negócio. Ele fala que Ele fez um bom negócio. Porque Ele sabe quem você é. E quem você pode vir a se tornar. E por causa de tudo, o meu servo justo passou. E Ele fará que muitos sejam considerados justos. É verdade. A Bíblia diz que nós somos justificados na cruz. 11. Continuando 11. Pois levará sobre si o pecado deles. Levará. Futuro. É interessante. Quando Jesus... Eu fico imaginando na minha casa. Pensando. Como que Jesus, será que foi aquela caminhada com a cruz? Já tinha tudo na mente arquitetado, tudo antes de começar a acontecer, já tinha um motivo, estava feliz por isso, apesar de estar sofrendo, os nossos nomes estavam na mente de Jesus, as nossas vidas estavam na mente, e Ele pensava, vai valer a pena. Ele nunca pensou que foi demais, vai valer a pena. Jesus, o plano perfeito. Mas por quê? Você foi amado de tal maneira, e esse amor não tem como mensurar. A gente sabe que a Rota 3,16 mudou nossa vida. Mas olha o que diz em Colossenses 1, 19 e 20. Pois foi do agrado de Deus que Ele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Tudo está sendo reconciliado, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Estava tudo arquitetado. Jesus é o plano perfeito de Deus, porque tudo que Ele realizou na terra estava arquitetado antes da fundação do mundo. Foi a oração do pastor Anderson. Ele nasceu, olha que interessante, para morrer por nós. Foi por meio da ação de Jesus que a humanidade foi reconciliada com Deus e alcançou a salvação. Eu não estou falando nada de novidade aqui. Nada, a gente sabe de tudo isso. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Jesus já está desde o princípio nos amando porque Jesus é Deus. Você sabe o que Jesus, o plano perfeito, fez, perfeito de Deus, fez por nós? Você sabe? Eu tenho certeza que você sabe. Jesus, o plano perfeito, que o fez, morreu em nosso lugar. O que o plano perfeito fez? O que aconteceu? Foi a morte para nos salvar, para nos dar a salvação. Era para a igreja estar lotada. Era para as igrejas não estar cabendo gente. Era para as igrejas serem os melhores templos que tem nas cidades. Jesus morreu em nosso lugar para que fôssemos comprados por alto preço. Foi no jardim do túmulo que voltamos a ter vida. Sempre um jardim, né, gente? Um jardim. Onde o túmulo lá, onde teve o túmulo de Jesus, era um jardim também. Era o túmulo chamado Jardim do Túmulo ou da Ressurreição. Também era um jardim. Ele volta no jardim para resolver o que ficou pendente. Somente alguém santo poderia pagar essa dívida. Apenas Jesus, no seu plano perfeito, que morreu para que todos pudessem viver. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. A gente já estava na lista. Estou quase acabando. Jesus é o caminho perfeito da nova vida. Ele nos chamou para um novo propósito. Permitiu que assim seja feito em todo mundo, não só para o povo que herdou a promessa, mas para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Com Jesus, todo mundo recebeu a salvação e a graça
de ser chamado filho. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nova criatura é. Você não sabe o que eu ando fazendo. Você sabe que o ser humano, nós falamos para as pessoas o que elas querem que a gente saiba, não é? O que elas não querem que a gente saiba, a gente não vai falar. Para Deus não é assim. Ele sabe o que eu quero que Ele saiba e Ele sabe o que eu não quero que Ele saiba, porque Ele está lendo a minha mente. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura, sim. Eu tenho domínio sobre o pecado, sim. Cada dia somos transformados de glória em glória, sim. Preciso passar ano depois de ano e olhar no espelho e falar para mim: você venceu mais um ano, hein? Você venceu aquele negócio errado. Parabéns. Fala para você, para o espelho. Você venceu aquele vício, hein? Mesmo que você fumava escondido ou bebia escondido. Outro dia uma pessoa disse para mim: gente, quando eu vou comprar o meu vinho, eu compro escondido para não escandalizar um irmão. Eu falei: irmão, Jesus fazia desse jeito? Como assim? Ele fazia as coisas escondidas? Ele falou: por quê? Eu falei: tudo o que eu vou fazer, se as pessoas não podem saber o que eu fiz, então não deveria fazer. Porque tem alguma coisa de errado. Jesus fazia as claras. Se eu já estou fazendo escondido, porque eu já estou entendendo que tem coisa errada, gente. Já está sendo acusado na minha mente de novo crente, de um nascido de Deus, de um remido. Já tem uma campainha. Lembra da pregação da Vitória? Quando você não come a sua carne, grita. Quando você não alimenta o seu espírito, ele silencia. É isso, Vitória? Alimente o seu espírito e todas as outras coisas morrerão de fome. Eu preciso olhar para o espelho e sentir orgulho de mim. Você é o cara, hein? Venceu isso, mudou até o linguajar. Faz tempo que eu não falo um palavrão. Faz tempo que eu não desobedeço meus líderes. A Bíblia diz que a liderança é levantada, constituída por Deus. É quando eu não gosto do que, quando eu faço o que não é para ser feito, é como se eu falasse para Deus: não estou nem aí. Não estou nem aí com o teu sofrimento. Espera aí, vai. Deixa eu me batizar mais para frente. Espera aí, vai. Vamos demorar mais um pouco. Mas não é. Você não perde. A gente ganha. É muito bom você vencer todos os dias. E vai dormir feliz. Graças a Deus. Hoje eu venci mais um. Graças a Deus, paguei minha conta que eu tinha comprado, sabia que não ia dar conta de pagar, comprei mesmo assim. E o Senhor está me ensinando. Graças a Deus, parei de falar mal dos outros. Graças a Deus. Cuidado com a má associação, porque ela atrapalha a vida da gente. A Bíblia diz que as más associações corrompem os bons costumes. Estou indo para o final. Jesus é a nossa paz. A paz que o mundo não pode oferecer. Tudo isso, gente, está dentro do combo de que Jesus passou na cruz por nós. A paz que o mundo não conhece e não pode oferecer. Ele orienta para que não nos preocupemos no nosso coração com nada, porque Ele já venceu todas estas coisas. Hoje já não vivemos mais culpas do pecado, pois fomos justificados. Tem pessoas que não se desculpam. Eu não me desculpo pelo que eu fiz no passado. Isso aí é o inimigo que está soprando no teu ouvido, porque o Senhor já te perdoou. Se a gente lê a Bíblia, eu já fui perdoado por isso aqui, gente. Eu já fui perdoado. E aí às vezes a gente vê uma pessoa que ela fala assim, acho que foi o Johnny que me falou isso. Ele disse assim: tem pessoas que lembram a gente do passado. Falei: quem lembra a gente do passado é o diabo. Lembra ele do futuro dele, que é o inferno. Ninguém tem o direito de lembrar da gente do nosso passado. Lembre sim, com louvor. Pois é, eu venci no nome de Jesus. Eu era assim mesmo e não me orgulho disso. Agora eu me orgulho da nova criatura que eu sou. Tenho domínio sobre o pecado, porque alguém morreu na cruz por mim. Cristo também nos dá o perdão dos nossos pecados. Pelo seu sangue somos lavados dos pecados.
Antes mesmo que o pecado acontecesse, Cristo morreu para que você pudesse se reconciliar com Deus. Tudo que a gente já sabe, não é, gente? Em 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. 1 João 1,9. Jesus, o plano perfeito de Deus para a nossa salvação. No livro Caçadores de Deus, Tome, ele disse assim, os fariseus estavam tão preocupados em viver os rituais deles, que a salvação, a promessa que eles tanto estudavam, passou perto deles e eles não viram. Que maior tristeza que essa? Os fariseus estavam preparados para receber o rei, o Todo-Poderoso, mas eles estavam tão preocupados com as coisas deles, que a salvação passou perto deles. O Todo-Poderoso passou perto deles e eles não reconheceram. Eles não viram, eles não entenderam. O plano perfeito de Deus é para você. Em Filipenses 1,6 diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Calma. Eu sei que muitas vezes a gente se pensa assim, nossa, eu queria tanto fazer tal coisa, eu queria tanto mudar, porque eu me lembro da fala de Paulo, Senhor, o que eu não quero fazer eu faço, e o que eu tenho que fazer eu não faço. É uma guerra do crente, e glória a Deus por esta guerra. Pessoa que não quer continuar sendo ela mesma, ela não quer continuar vivendo errado, ela não quer continuar amando o dinheiro como ela ama, ela quer dar o dízimo direito, mas ela não tem coragem, e ela fala, Deus, o que eu tenho que fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer eu faço. É uma briga constante de Cristo, de crente que tem Cristo no coração. E glória a Deus por essa guerra que você vive. Mas aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Feche seus olhos. O plano perfeito de Deus. O plano para salvar, um pacto para selar, é um plano que é Jesus, a melhor ideia de Deus. Eu me lembro que eu já fui em tantos lugares, buscar ajuda, em várias denominações, em várias seitas, e ninguém nunca conseguiu fazer para mim, que aqueles demônios fossem embora da minha família. Tinha que pagar um preço caro, quando alguém já tinha pago por mim na cruz, mas ninguém tinha me falado. Fomos em várias igrejas, em várias religiões, mas ninguém conseguiu pôr ordem na bagunça. Até que um servo de Deus falou, sai dela. Mas não foi no nome de qualquer pessoa, foi no nome de Jesus. Eu falei, só no nome? Já foi embora? É com esse Jesus que eu quero ficar. É com Ele que eu vou servir a minha vida toda. Vai fazer 30 anos que eu nasci de novo. O ano que vem. Foram os melhores anos da minha vida. E eu sempre nas minhas orações, eu digo para o Senhor, não me deixe ter Alzheimer. Porque eu não quero me esquecer. Eu não quero me lembrar do passado sem o Senhor. Eu quero me lembrar desses 30 anos. E é isso que eu quero contar para os meus netos. Porque o Alzheimer nos leva com memórias para a infância. Eu só quero me lembrar de quando Jesus chegou. E eu disse para Ele que eu queria consagrar minha vida para o resto da minha vida para Ele. E um dia eu fiz uma seguinte oração. Senhor, o dia que eu for me desviar, o Senhor, por favor, me leve embora. O Senhor, me leve embora, que eu não quero imaginar a minha eternidade sem estar com o Senhor. Eu não sei onde você caiu, que aquelas roupas que não te valoriza voltou a fazer parte da sua vida. Eu não sei onde você deixou o seu amor esfriar, que o seu namoro voltou a ser um namoro que entristece. Eu não sei onde você esfriou a sua paixão pelo Senhor, que as suas fotos na internet denunciam a sua falta de Cristo.
aquele que sofreu como nós acabamos de ler. Eu não sei em qual momento da sua vida você voltou a falar mal do seu líder, a falar mal dos seus pais. Volta para onde você caiu, resolve a sua vida, seja uma nova criatura no nome de Jesus, faça valer o que Cristo fez com você. Diga para o Senhor, querido Deus, diga para Ele, não sou perfeito, mas o Senhor é um plano perfeito, e o seu plano não depende da minha imperfeição, mas o seu plano nunca deixou de existir pela minha imperfeição. Por isso, Senhor, abre os meus olhos, os meus ouvidos para te ouvir, e quando o Senhor vier ver o fruto do seu trabalho, como Isaías diz em Isaías 53:11, que o Senhor fique satisfeito, porque eu sou um fruto do seu trabalho, eu sou um fruto do seu trabalho na cruz. Olha para a minha vida, Senhor, que o Senhor fique satisfeito com o meu estilo de vida, que o Senhor fique feliz com o que o Senhor fez por mim. Que a minha vida seja dirigida, Senhor, pelo seu Santo Espírito, e que eu sempre possa me lembrar que o meu direito é de não ter direito algum. Tudo que eu precisava, o Senhor já fez por mim na cruz, e não me deixa desviar, Senhor. A minha vida não vai ter sentido se eu desviar. Não me deixa desviar, não me deixa sair do plano, não me deixa sair desse plano. A tua palavra diz que ainda quando éramos mistura informe, o Senhor já estava escrevendo todos os dias para nós, e eu estou nesses dias, não no caminho que eu criei, mas no caminho que o Senhor traçou para mim. Porque o seu plano é um plano de paz. Os seus dias são dias de paz. Os meus dias são dias de tormento quando eu mudar. Os meus dias são, os meus caminhos quando eu erro, são caminhos de fracasso. Mas o Senhor já escolheu para mim o caminho e os dias. E nós louvamos o Senhor por isso, por esse plano perfeito. No nome de Jesus. Amém.